Às 20 horas, sob a proteção de Deus, dou início à terceira sessão extraordinária, específica do dia 25 de julho de 2018, da 46ª legislatura, para o julgamento do parecer final da comissão processante referente ao processo político-administrativo número 1 de 2017. Solicita a senhora segunda secretária que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores, tendo em vista que o senhor primeiro secretário, julgado na oportunidade dessa questão que motivou a sessão, está impedido, para tanto nos termos do artigo 35 do regimento interno. Claudinei, Pirinoto, Chaves, Vicky, Claudinho, Bira, João, Zé Eduardo, Tião, Patrícia, Rui, Fernando, Tite, Gerson, Cândida e o suplente, Moreto. A seguir, solicito a emenda do documento que motivou a leitura da emenda do documento que motivou a realização dessa sessão. Expediente. Parecer final da comissão processante referente ao processo político-administrativo 1 de 2017, no qual opina pela procedência da representação proposta pela senhora Gislaine Cristina dos Reis Gama, em face do vereador Fernando Bonaretti Bete, PDT, recomendando a cassação de seu mandato pelo plenário, em virtude da quebra de decoro parlamentar na conduta pública, conforme disposto no artigo 7º, parágrafo 3º do Decreto-Lei Federal número 201, de 1967. Lida a ementa do documento que motivou a realização dessa sessão extraordinária, específica, procede os trâmites legais sobre a matéria. Conforme preceitou o artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei Federal número 201/1967, consulta os senhores vereadores e, após o denunciado ou sua advogada sobre a existência de interesse na leitura de alguma peça do processo político-administrativo no 1 de 2018, visto que já possuem uma cópia do parecer final. Algum vereador quer falar sobre cópia do processo? Leitura? Defesa? Não. Ato contínuo, consulta os senhores vereadores sobre a existência de interesse de uso da palavra pelo prazo no máximo de 15 minutos para cada um. Algum vereador? Vereador Kivik. Com o decorrer da votação, eu posso também manifestar o meu voto. Sim. Com ser feito. A justificativa de voto não pode ser feita? Sim, pode. Sim. Claro. Sim. Encerrada a manifestação verbal pelos senhores vereadores, concendo prazo de 2 horas para que o denunciado ou sua advogada, doutora Carolina Teixeira Ferreira, aqui presente nessa sessão, possa produzir a defesa oral. Presidente, eu peço que esse prazo, eu vou pedir para esse prazo ser quebrado em 2, para o meu cliente poder se manifestar primeiramente e eu finalizar. Sim. Pode ser? Vereador Fernando. Se o senhor quiser usar a tribuna ou sentado, fica a critério do senhor. É um momento difícil para mim estar aqui hoje, motivando essa situação, uma vez que dos atos que foram imputados, eu não tenho a consciência da minha inocência, mas de tudo que veio a ocorrer eu fico muito chateado, e gostaria de pedir o apoio de vocês, dos meus pares, que pudesse me apoiar, porque eu apenas exerci a minha função legislativa
no ato. Então, nós tivemos, não entrando no mérito, mas nós tivemos um parecer do Ministério Público, que analisou todos os fatos, fez a investigação através da Polícia Civil, tudo, e ainda mandou para esta casa esse parecer, solicitando o arquivamento, né, e ele arquivando também o processo no Ministério Público. Então, eu gostaria de pedir desculpas a cada um pela alguma situação que a gente teve, né? Mas é o que eu tenho a declarar. Com a palavra a doutora. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, Gerson, a presidente da comissão processante, doutora Patrícia, a todos os vereadores e aos demais presentes aqui hoje. Eu separei 3 pontos da denúncia e do parecer final dessa comissão processante para apresentar aqui para vocês. O primeiro ponto da denúncia foi o agendamento de consulta realizado no posto de saúde. A própria denunciante, a Gislaine, quando ela deu o depoimento dela aqui, ela mesmo mencionou que quem determinou que ela colocasse o paciente para ser atendido naquele momento foi o diretor de saúde, o Lúcio Doval. Ela também mencionou que haviam 2 vagas disponíveis naquele momento e que o médico estava livre. Ou seja, gente, se o médico está livre, tem 2 vagas disponíveis, a paciente precisava que preenchesse, só endossasse a guia dela, não era um atendimento que ela iria passar, era um endosso da guia. Ela estava dificultando o atendimento da munícipe. Eu vou ler para vocês o depoimento que ela fez aqui como testemunha. Ela falou o seguinte: o diretor de saúde, por telefone, me perguntou se havia vaga. Eu disse que no momento tinha 2 vagas de urgência e que não tinha ninguém aqui. Ele me disse: não responda ao vereador, encaixe a paciente nessas vagas de urgência e faça o melhor possível. Uma vez que existiam essas vagas, ninguém na espera, o médico sem atendimento, não justifica a negativa dela de não atender a munícipe naquele momento. Tanto que o diretor de saúde determinou que ela atendesse. Somente depois de muita insistência do vereador para realizar o atendimento, ela entrou em contato com o superior hierárquico dela, que é o diretor de saúde, e ele determinou que ela fizesse aquilo. Nesse sentido, nesse ponto do agendamento de consulta, o Ministério Público investigou no inquérito civil e o promotor de justiça, nesse sentido, para o arquivamento, ele constou. Palavras do promotor de justiça. Ficou muito claro que a necessidade da paciente não era uma consulta médica, mas a obtenção do aval do médico plantonista ao encaminhamento que já tinha sido feito pelo médico do Conderg, para cumprir uma formalidade do sistema de saúde. Ainda que não fosse uma situação de urgência, não se tratava de uma consulta médica, mas um simples endosso de guia. Ou seja, não tenho por que acusar o Fernando de passar ela na frente de qualquer paciente que estava lá. Se alguém determinou que a munícipe fosse atendida, foi o diretor de saúde, que é superior hierárquico dela. Esse é o primeiro ponto que está no parecer e na denúncia da senhora Gislaine. O segundo ponto é em relação ao exame de ressonância que ela realizou. A denúncia alega que ela teve um favorecimento, que ela fez o exame de ressonância antes de outras munícipes, passando na frente. Essa comissão processante enviou um ofício para o Departamento de Saúde. O Departamento de Saúde respondeu esse ofício, dizendo que a munícipe que o Fernando auxiliou, ela demorou 1 mês e 22 dias para realizar o exame dela. Nesse mesmo ofício, o Departamento de Saúde mencionou um caso análogo, que também de exame de ressonância, mas de outra pessoa. Essa outra pessoa demorou 1 mês e 18 dias na fila de espera.
Ou seja, a munícipe que o Fernando acompanhou demorou 1 mês e 22 dias. A outra munícipe demorou 1 mês e 18 dias. Qual foi o favorecimento do exame de ressonância que ela realizou? Nenhum. É o mesmo tempo de espera que outra munícipe teve. Não houve favorecimento. E, nesse sentido, ainda eu vou ressaltar aqui as palavras do promotor ao arquivar o inquérito. Não foi produzida qualquer prova no sentido de demonstrar que o vereador, ou quem quer que seja, teria exercido influência na Secretaria de Saúde para confirmação da prioridade do exame. E a prova que se tem nos autos aponta em sentido contrário, indicando que a prioridade foi estabelecida pelos médicos e não pelo vereador. Esse é o segundo ponto da denúncia, o fato dela ter tido favorecimento na realização do exame de ressonância. Agora, o terceiro ponto aqui é sobre o suposto tratamento agressivo que o vereador teve com ela no momento em que abordou ela para que ela atendesse a munícipe. Conforme o próprio depoimento dela, existiam 2 vagas disponíveis. Ninguém aguardando para atendimento. De novo, o médico estava na unidade de saúde sem paciente. É evidente que a munícipe, que a denunciante, no caso a enfermeira que atendeu a munícipe e o Fernando, ela estava dificultando o acesso dela à unidade de saúde. Se o médico está lá, não tem paciente, qual é o problema qual é a dificuldade dela ajudar a munícipe, dela fazer um atendimento? O médico estava sem atendimento nenhum. Era só endossar a guia, não foi atendimento, era endossar a guia, era assinar a guia. Apenas isso, tanto que ela demorou 5 minutos dentro do consultório e saiu. O médico assinou, ela saiu. Eu vou também falar nesse sentido as palavras do promotor em relação... Não, na verdade eu vou primeiro falar para vocês o depoimento da testemunha em relação à conduta que a Gislaine, a denunciante, ela já costuma ter de praxe na unidade de saúde. Foi por isso que o Fernando foi chamado para acompanhar a munícipe, porque pelo histórico dela na unidade de saúde, ela trata muitas pessoas de maneira agressiva, e aí ela estava se sentindo acuada e pediu ajuda do Fernando, e o Fernando foi acompanhar. A testemunha ela fala o seguinte: estava acostumada com o tratamento da enfermeira Gislaine com as pessoas que precisam do posto. Eu presenciei ela humilhando as pessoas, e muitas vezes pessoas idosas. Em uma dessas vezes, ela estava brigando com a pessoa de dentro do balcão, em conflitos com o colega no serviço. E uma paciente com problema psiquiátrico precisando de atendimento, ela se negou. É importante destacar que o depoimento da própria denunciante da Gislaine, ela é totalmente incoerente, o depoimento que ela teve aqui. Ela falou que o Fernando estava no celular, e a hora que ela foi falar com o Fernando, ela falou: oi, olá, bom dia. O Fernando falou: você pode ter educação? Gente, é totalmente incoerente. Ninguém vai chegar num posto de saúde, ninguém. E se uma pessoa estiver te tratando com educação, você vai tratar a pessoa de maneira mal educada. Ele não tem nem lógica ele chegar com tamanha ignorância desacatando uma funcionária pública. Ele é vereador, ele sabe as consequências que tem de desacatar um funcionário público. Ao contrário do alegado pela denunciante, não há nenhuma irregularidade na conduta adotada pelo vereador. Mas o que aconteceu ali naquele momento foi uma desavença pessoal. Tanto que ela se tornou pública, essa desavença pessoal que ela teve com o vereador, que ela colocou várias mensagens no Facebook dela, que ela queria exigir uma retratação sob pena de causar graves consequências a ele. Por isso que estamos aqui hoje. As mensagens dela na rede social foram, eu vou ler para vocês. Estou esperando a sua retratação. Errar é humano, mas peça desculpas. Peça que eu aceito. Vou aguardar sua retratação. Caso você não se retrate formalmente, eu vou atrás da justiça. 28 de outubro, eu vou te mandar um presente de aniversário. Ao vereador que me dá asco, ele teve tempo para tirar foto com Geraldo Alckmin, mas não para se retratar comigo. Como ele é educado, tudo tem hora para acontecer. E vai acontecer. Quem avisa, amigo é.
Foram essas mensagens dela. Ela queria uma retratação. Ela não teve uma retratação, ela fez a denúncia. Que, como já disse para vocês, não se trata de nenhuma irregularidade. Tanto que em todos os pontos que nós falamos aqui, o parecer do Ministério Público, sei que todos são não se comunica, todos os poderes são harmônicos, independentes entre si. O Legislativo ele tem autonomia para julgar o que entende necessário, mas está aqui. Né? É um parecer da Promotoria de Justiça em todos os pontos contrários aos fatos que a denunciante narrou. Aproveitando, eu vou até destacar a decisão do promotor de justiça nessa denúncia em relação a isso, em relação ao tratamento que o Fernando teve com ela. A despeito de estarem presentes junto à representante 3 funcionárias que confirmaram terem presenciado o início da discussão, nenhuma delas fez referência a uma abordagem tão grotesca, que não teria passado despercebida se fato tivesse ocorrido. Ou seja, as 3 testemunhas que tiveram aqui, nenhuma relatou que a abordagem que o Fernando teve com a senhora Gislaine foi grotesca ao nível de chegarmos aqui hoje por quebra de decoro parlamentar. Continuando as palavras do promotor, essa circunstância retira boa parte da credibilidade do relato da representante, que restou isolado também em outros pontos no conjunto probatório. Finalizando agora, né, com todo respeito ao parecer final emitido pela comissão processante, ficou claro aqui que nesse caso não teve abuso de prerrogativa. Eu vou repetir, tinha vaga para atendimento da munícipe, não tinha ninguém na espera, o médico estava disponível e, além disso, o encaixe foi autorizado pelo próprio diretor de saúde. Não teve favorecimento nenhum na realização dos exames de ressonância, tanto que eu comparei aqui para vocês os 2 exemplos que o Departamento de Saúde passou para a gente. O tempo foi o mesmo de outras munícipes. E, por fim, o depoimento das testemunhas. Comprovaram que, em momento algum, o vereador humilhou a servidora ou abusou de suas prerrogativas como vereador. Diante de todo o exposto, eu peço por nobres vereadores que hoje votem com a consciência de que o vereador Fernando poderá perder o seu mandato em virtude de desempenho da função fiscalizadora e não por qualquer irregularidade ou falta de decoro parlamentar. Para finalizar, eu vou ler um trecho final do Ministério Público, no qual o próprio próprio promotor de justiça elogiou a conduta do Fernando, analisando todo o inquérito, tudo o que aconteceu. Essa cópia dos autos aqui foram enviados para a promotoria. O promotor acompanhou todos os atos dessa comissão processante e da defesa até o final, e ainda assim ele fez questão de consignar no parecer dele. É preciso deixar muito claro que, no caso concreto, parte-se do princípio que o vereador acompanhou a paciente ao posto de saúde, segundo consta, a partir de uma reclamação dela quanto ao mau atendimento pela enfermeira. Somente isso justificaria o acompanhamento como desempenho da função fiscalizadora do edil. A função do vereador deve limitar-se à fiscalização do sistema e nunca poderá estar voltada para o benefício individual de quem quer que seja. É realmente louvável e merecedora dos maiores elogios a preocupação demonstrada pela edilidade sanjoanense com os malefícios do clientelismo que traz à sociedade. Ou seja, analisando tudo, ele ainda elogiou a conduta do Fernando por ter uma reclamação de uma munícipe, atender a reclamação da munícipe e exigir que a unidade de saúde não seja mais uma unidade de saúde nas cidades que a gente vê, que fica milhões de pessoas na fila de espera do SUS, funcionários como esta, que dificultam o atendimento de uma pessoa que estava com uma guia de urgência na mão, não era qualquer guia, era uma guia de urgência, só precisava de uma assinatura, não precisava de atendimento.
Então, a atitude do Fernando foi uma atitude fiscalizadora. Qual que é a função do vereador? É inaceitável, gente, que o vereador Fernando seja cassado por atos próprios do mandato de parlamentar. Exatamente, atos próprios do mandato de parlamentar. Foi apenas isso que ocorreu nesse caso. Nesse caso foi o que aconteceu. A gente está discutindo aqui hoje o mandato dele por conta de que ele fez o que é a função do vereador. Só isso. Dessa forma, eu peço a todos vocês, a cada vereador aqui presente, que votem contrário à cassação do mandato do vereador Fernando Betti, pela improcedência da denúncia formulada, tendo em vista que não houve qualquer irregularidade na conduta adotada por ele. Agradeço, encerro a defesa por aqui. Muito obrigada. Senhor presidente, gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos por 10 minutinhos. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, o vereador Rui Nova Onda. Reabertos os trabalhos, solicita a segunda secretária que proceda à verificação dos vereadores presentes. Claudinei, Perinoto, Chaves, Vicky, Claudinho, Bira, João, Zé Eduardo, Patrícia, Rui, Tite, Cândida, Moreto. E Tiãozinho. E Gerson. Estando todos presentes, vamos partir para a votação. Inicia a votação. Manifesta os vereadores. Inicia a infração articulada da representação e acatada no parecer final, nos termos do artigo 5º, inciso 6º, do Decreto-Lei Federal 201, de 1967. Manifesto que os que forem favoráveis ao parecer final pela cassação, votem sim. Os que forem contrários ao parecer final pela cassação, votem não. E os que não quiserem proferir o voto, se abstenham. Vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. Senhor presidente, sim. Vereador Rui Nova Onda. Senhor presidente, sim. Vereadora Patrícia Magalhães. Sim. Vereador Sebastião Neres. Sim. Vereador Dr. José Eduardo. Não. Vereador João Batista Costa. João Anselmo. Não. Vereador Luiz Carlos Domiciliano Bira. Não. Vereador José Cláudio Ferreira. Sim. Vereador Arquevi Quinhola. Antes de proferir meu voto, eu queria fazer uma manifestação, uma justificativa do meu voto. Justificativa de voto, vereador Vic. Você quer fazer? Pode votar ele, se quiser. A justificativa. Vamos fazer a votação sim ou não, depois justificativa de voto. Vereador Arquevi Quinhola. Posso fazer a justificativa já? No final da votação. Então, sim.
Vereador Leonildo Chaves. Sim. Vereador Odair Pirinotto. Sim. Vereador Claudinei Damagro. Sim. Vereadora Maria Cândida Oliveira, professora Cândida. Não. Vereador João Luiz Moreto. Abstenção. Vereador Gerson Araújo, sim. Sim. Quatro. É 10. Concluído o julgamento, proclamo por 10 votos a favor, 4 votos contra e 1 abstenção. Foi acatado o parecer final da comissão processante pela procedência da representação proposta pelas senhoras Gislaine Cristina dos Reis Gama e o representado vereador Fernando Bonaretti Bete foi cassado em virtude da quebra de decoro parlamentar na conduta pública, tendo em vista o quórum necessário de 2/3 do plenário, para tanto, ou seja, 10 dos 15 votos vereadores, consoantes do Decreto-Lei Federal 201 de 1967. Nesse sentido, determina a lavatura da ata da sessão, bem como a expedição do competente decreto legislativo, o qual assino na presente oportunidade. Determina, outro assim, a comunicação sobre o resultado do julgamento da Justiça Eleitoral para os devidos fins. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. É a justificativa de voto, não é agora? Eu vou reabrir e o senhor faz justificativa no final. Certo. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido justificar. Acabou os trabalhos. Solicito a senhora segunda secretária que proceda a verificação dos vereadores presentes. Claudinei, Pirinotto, Pique, Claudinho, Bira, João Anselmo, Zé Eduardo, Tiãozinho, Patrícia, Rui, Fernando, Tite, Gerson, Cândida, Moreto e Chaves. Reaberto os trabalhos. Justificativa de votos. Os vereadores, se quiserem. Vereador Bira. Justificativa de voto.
Eu fiz parte da comissão processante, dei meu voto técnico. Só que eu pedi, porque nessa vida não se faça nada sozinho. É muito difícil as coisas que você consegue fazer sozinho. E esse caso é um caso que não consegue fazer sozinho. Então eu gostaria aqui de deixar registrado que apenas uma pessoa está sendo crucificada, porque houve um fato de negligência de atendimento médico, pois a enfermeira, ela falou por várias vezes que o médico não estava presente. Então, para mim, isso é uma missão de socorro, porque eu acho que eu nem sei o que aconteceria comigo se fosse um parente meu e uma enfermeira dessa falasse que o médico não estaria presente. Então, acho que isso é uma missão de socorro, porque ela não sabe a gravidade, ela não é médica para saber a gravidade. E eu desafio qualquer vereador aqui a ir e passar na frente, qualquer outra pessoa que seja, sozinho, sem a ajuda de outras pessoas que têm a caneta na mão. Se alguém de vocês conseguir passar, por favor, me dê os caminhos das pedras, que eu também tenho bastante pessoas para passar na frente. Sozinho, sem a ajuda de ninguém. E apenas uma pessoa está sendo crucificada aqui. Então, deixo aqui meu voto. Eu votei favorável, aliás, contra a cassação, por esse motivo. Porque sozinho ninguém consegue fazer nada. É difícil o que você consegue fazer sozinho. E esse é um dos casos que tem mais gente. E a Câmara aqui, essa casa hoje, está punindo apenas uma pessoa. Justificativa de voto, mais algum vereador? Justificativa de voto. Eu gostaria, primeiro, de cumprimentar a doutora Caroline, que, por sinal, é muito amiga do meu filho, e tenho conhecimento do seu trabalho jurídico, e sei da sua competência, lealdade, mas eu queria ter feito a justificativa de voto e discordo de um posicionamento numa da defesa da senhora. Eu acho que na década de 80, antes da década de 80, os munícipes eles buscavam, por intermédio de vereadores, sempre para obter favores assistenciais, né? Mas com o advento da Constituição de 88, que na época garantia as ações de seguridade, competência e poder, passou para o Poder Executivo. E nesse cenário, eu acho que a função do vereador cabe ao vereador fiscalizar as verbas, onde está sendo investido, o trabalho desenvolvido, porque o vereador, na sua função, cabe a ele fazer lei e fiscalizar as leis, né? Mas todo cidadão merece assistência e amparo médico de uma forma geral, de qualidade. Porém, sem igualitário e sem privilégios. A fiscalização exercida pelo parlamentar não pode prever traços ainda do mínimo desvio de função, seja em benefício próprio, em benefício direto ou benefício de terceiro. E, diante de todos esses fatos e do parecer da comissão técnica, parecer técnica, sim que eu dei meu voto de sim com a cassação do vereador. Porque a minha experiência política de alguns anos, infelizmente, posso dizer de experiência, porque sou um dos de mais idade, eu sempre falo que o político, no seu momento, ele tem que realmente votar aquilo que ele acha que está certo e responsável pela sua votação. Eu tenho exemplo disso. Eu tenho muito exemplo disso. Eu tenho um exemplo, que eu disse esse exemplo dentro da nossa reunião. Na época que eu fui vice-prefeito, juntamente com o Dr. Joaquim Simeão, uma das nossas promessas de campanha era fazer o aeroporto de São João da Boa Vista. E na época, foi a primeira coisa que nós fizemos assim que tomamos posse. Nós fomos criticados pelos jornais, escritos, falados, e hoje só cabe a população, o desenvolvimento da cidade hoje, elogios à atitude que nós tivemos naquele momento e das pessoas que estavam contra. Então, eu espero
na minha consciência, nesse momento tão difícil que foi hoje, sinceramente, uma das votações mais difíceis da minha vida foi hoje. Eu espero que Deus me dê o poder, me abençoe, de não ter errado na minha atitude de hoje. Isso que eu peço. Eu devo ter acertado na atitude, na minha votação de hoje, tendo votado favorável à cassação do vereador, diante das provas apresentadas na comissão de processantes da Câmara Municipal. Então, eu votei de acordo com a comissão processante da Câmara Municipal. E parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho. Justificativa de voto. Professora Kahn. Eu acredito que ao longo de todo o processo nós analisamos juntos, nós acompanhamos a comissão processante desde o início. Eu fui da opinião de que não existiria uma necessidade de cassação. E eu acho que nós tínhamos uma pergunta a ser respondida. Houve indevida interferência do vereador para obter atendimento da paciente? Ao longo do processo eu cheguei à conclusão que não. E lendo o relatório do Ministério Público, é a mesma resposta. Para essa pergunta, a resposta é negativa. Então, meu voto foi não. Mais algum vereador justificativa de voto? Transcorridos os trabalhos, eu encerro a presente sessão, desejando a todos uma boa noite.